Não vai descer. O Lula e o Haddad já... Estava dizendo, o Lula, o Haddad, uma galera aí que não existe justificativa para subir, porque o Lula, é a pessoa fiscalmente mais responsável do Brasil. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Cadê minha picanha, seu ladrão? Cadê minha picanha, seu ladrão? Olá, meu querido, seja bem-vindo ao nosso canal. Danúzio Neto é professor de Geopolítica e auditor fiscal. Ele vai bater um papo com Rogério Vilela, no Inteligência Limitada, sobre o que está acontecendo em nosso Brasil. Ele vai falar sobre a economia brasileira, sobre o presidente Lula e os seus companheiros de governo e o que está acontecendo em nosso Brasil. Vai falar também sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, sobre as pessoas que foram presas nesse dia, sobre liberdade de expressão, sobre as possíveis guerras que virão, sobre o bloqueio da internet e muitos outros assuntos. Confira esse vídeo até o final, fica à vontade para deixar o seu comentário. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Questão, que foi o que aconteceu nesse 8 de janeiro. Que tem uma mãe de 2 crianças que está sendo presa porque ela botou lá, perdeu o mané naquela estátua da justiça, que está a justiça vedada. E gente que está presa até por menos que isso, que simplesmente estavam lá no 8 de janeiro, no meio ali da balbúrdia, daquela confusão, e não existe a individualização da pena, né? Não existe a individualização do processo. Então qualquer pessoa que estivesse ali poderia, você, qualquer um que estivesse lá próximo, estaria preso, participando dos acampamentos ou não. Eu lembro que no dia que isso aconteceu, eu estava lá em São Luís, tinha passado lá o final de semana com minha família, e o meu cunhado, que é médico, ele tinha falado assim: esse pessoal é maluco de estar lá, vai ser todo mundo preso. E eu, na minha inocência, não consegui enxergar a possibilidade de alguém ser preso por participar de manifestação. Porque a gente já viu inúmeras vezes grupos de esquerda lá em Brasília, quebra-quebra e tal, não acontece absolutamente nada. E na minha inocência também, talvez, eu sequer imaginei, cogitei que aquilo dali fosse uma tentativa de golpe, né? Porque, pelo que eu entendo de golpe, é o pessoal querendo derrubar o governo, é ter autoridades envolvidas. Como é que o cara vai derrubar o governo simplesmente sentando na cadeira do Senado? Eu não consigo enxergar isso. Ou porque o outro, sei lá, defecou lá no Supremo. Eu não consigo enxergar isso como uma tentativa de golpe. E eu falei assim, se eu morasse em Brasília, eu até gostaria de estar lá para registrar, fazer a cobertura ao vivo, né? Mostrar numa live o que está acontecendo. Aí meu cunhado falou assim, tá louco, você seria preso na mesma hora. Ou na mesma hora ou depois ia ser preso pelo que está acontecendo. E eu achei que dali do absurdo, mas o que aconteceu depois? Exatamente, todo mundo que estava ali foi preso. Inclusive mendigos que estavam lá, que moram ali, que não tem nada a ver. Ah, é? Ambulantes que estavam lá vendendo. O cara que vende um dia a toalha do Bolsonaro, outro dia vende do Lula, porque ele só quer vender a toalha dele, foi preso também, esses caras. Então, simplesmente porque estavam ali. E isso daí eu considero que é assustador. Participei tem uma semana de outro podcast, que era mais voltado para a economia. E teve um cara lá que falou assim que um colega, que ele falou que não acreditava que isso daí fosse chegar, por exemplo, no campo econômico. Que essas restrições, tentativas de domar as falas, isso daí não fosse chegar no campo econômico. Mas a gente teve uma decisão do Flávio Dino que determinou uma concessão de cemitério que acontece em São Paulo, que a empresa privada poderia mudar os preços, essa empresa teria de voltar no preço antigo. Mas o meu temor, ele vai além, na verdade. É de o governo, em algum momento, por exemplo, dizer que o dólar está aí na casa dos R$6. Começa a subir para 7, para 8, para 9, para 10. O STF sai lá uma determinação dizendo o dólar tem de parar em R$10 e pronto. Então, no meu ponto de vista, a gente pode chegar nesse ponto. Isso daí, uma semana, 2 semanas que eu falei. O que a gente teve ontem? Tem deputados querendo agora abrir CPI, abrir investigação, porque o dólar está subindo e está dizendo que isso daí é especulação de tuiteiro. Ah, é? Que tem gente lá no Twitter que fica falando, tocando terror na galera, e que por causa disso daí que o dólar está subindo. Então, é uma interferência, inclusive no ponto de vista econômico, né? E o Lula estava dizendo, o Lula, o Haddad, uma galera aí que não existe justificativa para subir, porque o Lula, é a pessoa fiscalmente mais responsável do Brasil. Essas investigações prosseguindo e insistindo nisso, será que não é um ponto para essa interferência ela não acontecer, inclusive, no campo econômico? Então, eu não vejo a gente muito distante disso, tá?
vai poder continuar falando de desenho animado, de filme, de séries, de música, isso daí não mexe com o governo, cada um pode falar o que quiser. Mas quando começa qualquer crítica, e teve mais, teve a AGU, o advogado-geral da União, ele entrou com uma portaria, uma determinação, alguma coisa, para as plataformas das Big Techs, para criar um canal mais estreito entre o governo e as redes sociais, para qualquer tipo de desinformação contra políticas públicas começarem a ser retiradas do ar. Então, o que seria uma desinformação contra as políticas públicas? Por exemplo, o Lula falou, esse daí é o discurso oficial, que ele é a pessoa fiscalmente mais responsável do Brasil. Se eu digo que não, eu estou indo contra, então, as políticas públicas brasileiras, a minha publicação não pode ser derrubada por causa disso. Então, é o temor que eu tenho. E a liberdade de expressão, que é o que você falou, se ela estava sendo ameaçada ou não, você já precisou ter liberdade de expressão no Brasil? Como assim? Ah, eu preciso ter a liberdade para falar isso? Como assim precisar? Eu uso da minha liberdade de expressão. Pois é, em que momento que você acha que você está usando a liberdade de expressão? Quando eu tô A gente falando- vai chegar lá no Tá. ponto. Quando eu tô falando o que eu penso. Que tipo de pensamento? Qualquer um. Religioso, político. Tá. Existiu algum pensamento que ele foi ríspido ou nojento ou algo do tipo? Ah, eu assisti um podcast teu aqui que você falou do terço da freira e do Kid Bengala. Tá. A piada do Matheus Ceará, essa daí. Foi o Matheus Ceará que contou essa piada. Exatamente. A liberdade de expressão, ela... Pra contar piadas, inclusive. E aquela lá da flor preta aqui? Isso daí foi Aquela- confusão, né? Aí já ultrapassa uma linha aí, né? Aí já é Exatamente, racismo. É. exatamente. Eu não vou entrar nos vários pontos aí de onde a linha é ultrapassada ou não. Mas a liberdade de expressão, ela precisa existir para quando, em determinados pontos, não estou dizendo da flor preta, tá? Tem o código penal, tem o crime e exatamente. tem a liberdade de expressão. Exatamente. Você tem liberdade de falar do que quiser e você pode ser punido pelo que você falar. Se contar uma mentira, se acusar alguém de alguma coisa. É que os pais da liberdade de expressão, eles defendem que essa liberdade, ela seja usada, inclusive, para... que hoje é considerado... Deixa eu ver como é que eu posso falar sobre isso. Existem hoje 3 crimes de honra no Brasil, tá? Um deles é aquele que imputa o crime a alguém. Então, se eu estou te imputando um crime, isso daí deveria ser criminalizado, deveria ser punido. Mas todos os outros crimes de honra, em que eu não estou imputando crime a alguém, esses daí eles não deveriam ser cerceados, eles não deveriam ser censurados. Então, a liberdade de expressão, ela existe para você falar aquilo que as pessoas acham horrível, aquilo que elas acham feio. Porque se você está falando coisas que as pessoas concordam, não precisa de liberdade de expressão. É. Né? Esse daí é o principal ponto. Então, a liberdade de expressão é para aquela pessoa que expressa a opinião que eu tenho mais nojo, aquela que eu acho mais horrível, tá? Desde que isso daí não seja uma ameaça imediata para qualquer pessoa e não seja também uma violência. Então, se eu digo aqui, batam no Vilela, por exemplo, daí não é liberdade de expressão. Tá? É. Estou falando isso porque o ministro Toffoli do Supremo, ele falou que a liberdade de expressão sem limites estava dando guarida ao policial aqui em São Paulo que jogou o cara lá da ponte, por exemplo. Então ele fez uma ligação... Um salto absurdo aí. Então um malabarismo gigantesco. É. Enquanto a liberdade de expressão não é isso, né? É de as pessoas terem o direito. Por quê? Quando elas falam as coisas mais absurdas, é que você vai conhecer alguém. Essa pessoa ela não está sendo cerceada, ela não está tendo limites. E aí você, com o seu próprio bom senso, vai falar, peraí, é bom eu ter essa pessoa comigo ou ruim, né? Para relações comerciais, relações pessoais, para o que quer que seja. Entendi. Fala, Kratos. Perguntas. Bom, vamos lá. O professor Lobão, ele tá perguntando quais são as chances reais de realmente acontecer uma terceira guerra mundial e por onde começaria, se pelo conflito da Ucrânia, Israel ou Taiwan. A terceira guerra mundial, na verdade, provavelmente já é um fato. É que a gente Sério? vai enxergar isso daí lá no futuro. Quando for né? estudar, já fala que ela exatamente. já começou. Já começou, sei lá, lá na tomada da Crimeia, ou começou... Por quê? Tem gente guerreando ao lado dos russos, tem norte-coreanos. E os norte-coreanos possuem bombas nucleares.
pelo menos logisticamente, a Rússia também já contou com Belarus, a Bielorrússia, né? E do lado da Ucrânia, a Ucrânia não consegue se manter de pé sem a ajuda dos britânicos, sem a ajuda dos franceses, sem a ajuda dos Estados Unidos. Tanto é que se os Estados Unidos chegarem amanhã e falar, ó, acabaram aí as ajudas, a Ucrânia não vai ter muito o que fazer. Que é o que a gente vai ver ano que vem. Peraí, o Donald Trump ele vai sair mesmo disso? Então a Europa vai ter duas opções, basicamente. Eu vou dar de ombros, a Ucrânia que se vire, vai ser tomada e pronto. Ou o espaço que os Estados Unidos deixaram, a Europa passar a ajudar. Porque o que vai acontecer é o seguinte. Se for avançando contra a Europa, uma hora vai bater lá na França, vai bater no Reino Unido, isso daí vai ser um problema para eles. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que eles vão ajudar efetivamente. E se eu não estou enganado, foram os franceses que falaram que eles estão prontos para colocar homens em solo. Eu acho que a Alemanha também já falou isso. Então, a Terceira Guerra Mundial, no meu entender, já começou, na verdade, mas a perspectiva acadêmica disso a gente vai saber daqui a uns anos, né? Quando esse fato aí ele já for mais... que seja, quando o ato ele está consumado, o ato for consumado e a gente vai olhar para trás. Então, entendi. Vai perceber que já aconteceu, na verdade. E você acha que, então, começou pela invasão da Rússia na Crimeia? A gente vai... É esse ponto aí que vai ser o grande desafio, vai ser estudado, né? Porque, assim, passou quase uma década depois para o negócio evoluir bastante. É que o mundo ele está evoluindo bastante, mas o que a guerra está mostrando é que o mundo que a gente conhecia, que ele era menor, geograficamente, de espaço, de tempo, esse mundo ele deixou de existir. Era um mundo globalizado. Então não existia fronteiras, né? Tanto é que os Estados Unidos, eles contribuíram para a China ser o que ela é hoje. Colocaram dinheiro lá, enfim. Essa tecnologia, ela vai levar a guerra para um mundo que a gente não faz ideia do que seja. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, quando começou, ainda tinha exército que usava cavalaria, usava mesmo cavalo para combater algumas batalhas. E quando a Primeira Guerra Mundial acabou, isso daí praticamente não existia mais, né? Já tinha aviação, a gente teve um avanço muito grande. Quando a Primeira Guerra começou, tinha gente usando um capacete ali de couro, só que o cocoruto, né? Então, uma tecnologia muito incipiente. E quando a Segunda Guerra terminou, por exemplo, pouco tempo depois, a gente já tinha bomba nuclear, aviação muito mais avançada, e depois ia começar, em seguida, uma viagem espacial para conquistar o espaço. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente é que nós, aqui do dia a dia, os civis, nós não temos absolutamente a mínima ideia do que está sendo guardado. A Rússia ainda não utilizou o que ela tem de mais efetivo, os Estados Unidos não utilizam o que eles têm de mais avançado, e a China também não utiliza. Inclusive, a história dos OVNIs, né? Muita coisa que o pessoal tem avistamento de OVNIs, enfim. Isso daí é tecnologia militar, que não é divulgada para a grande população e a gente não faz ideia do que seja. Então, sei lá, tem aeronaves, tem drones que viajam numa velocidade muito superior do que a gente imagina, ou tem tecnologias que elas parecem filmes extraterrestres, isso daí já existe, mas simplesmente não é divulgado pra gente. Em relação à tecnologia, um exemplo que eu acredito que vai acontecer lá na China, em Taiwan, é o seguinte, vai ser o bloqueio da internet. É totalmente difícil, porque tem muita redundância o sistema de internet, de cabos submarinos, de satélite, mas eu acho que uma das grandes demoras da China para invadir Taiwan é porque quer fazer uma invasão no escuro. O trabalho que eu faço hoje na internet é chamado de OSINT. OSINT é inteligência a partir de fontes abertas. O que é inteligência a partir de fontes abertas? Eu vou fazer uma cobertura, sei lá, de um evento da vida do Vilela. Eu começo a pegar o que a imprensa publicou. Então, Contigo falou isso, a Tititi falou aquilo, a Caras falou aquilo. Eu vou colocar do meu público. Olha, daqui aconteceu assim, assim, assado. Guerra na Ucrânia. A gente tem isso, colocando ali o passo a passo para o pessoal, tá? E essa cobertura eu fiz na Ucrânia, eu faço um conflito lá de Israel, e eu acho que eu vou ter dificuldade para fazer em Taiwan. Porque vai ter um blackout total da internet que as pessoas não vão saber o que vai acontecer. Inclusive para os Estados Unidos também não saberem como agir, tá? A gente vai saber depois de, sei lá, 1, 2, 3 dias o que vai acontecer. Então,
Em relação à tecnologia, num caso prático de guerra, eu acredito que vai acontecer isso, e a conquista do espaço. São coisas, na verdade, que estão ligadas.